Olá pessoal, quem fala aqui é o professor Júlio Ribeiro. Estou gravando esse vídeo para falar sobre um assunto muito importante, muita gente tem dúvidas sobre isso e eu espero esclarecer esse questionamento. Vamos falar sobre a necessidade do batismo para a salvação. Indo direto ao assunto, eu vou responder uma pergunta que é: o batismo salva? Sim ou não? Perfeito? Mas antes, eu vou te chamar, para conhecer o nosso Pregai College, nosso portal de estudos online. Está aparecendo aqui embaixo o site. Basta você acessar, você vai ter acesso, no momento que eu estou gravando esse vídeo, a mais de 140 aulas: Antigo Testamento, Novo Testamento, parábolas, pregação, história do pentecostalismo, muita coisa de valor. Então, se você está procurando um lugar para você poder estudar, e o nosso foco é interpretação bíblica e pregação, se você quer isso para botar no seu dia a dia, na sua prática, interpretar a Bíblia e pregar, venha para o Pregai College. Vai ser um prazer ter você no nosso time, tá bom? Indo direto ao assunto, eu utilizei como subsídio esse livro do Wayne Grudem, Teologia Sistemática ao Alcance de Todos. E podem ficar tranquilos que eu não vou esgotar o assunto aqui, nem vou começar a ler tudo que ele falou, mas eu já tinha essa posição antes. Dei uma lida aqui, obviamente, para poder embasar melhor minha posição, mas o batismo não salva, tá bom? Deixando bem claro para todos vocês aqui, o batismo não salva. Então por que Jesus falou que quem crê e for batizado será salvo? Calma, eu vou chegar lá. Por que é que eu afirmo para vocês que o batismo não salva? Por um motivo muito simples. É dentro desse ponto que torna-se tão importante a gente conhecer sobre doutrinas. Doutrinariamente falando, só existe um caminho para a salvação. A salvação é apenas mediante a graça, mediante a fé e mediante Cristo. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Ponto. O que salva não é uma coisa, como o batismo, é uma pessoa, Jesus. Esse é o único caminho para a salvação. Então, dizer que o batismo salva ou deixa de salvar seria como se eu pegasse essa estrada única para a salvação e criasse uma bifurcação nela. É Jesus e o batismo. Se não tiver batismo, não tem salvação. Isso é muito parecido, inclusive, com aquilo que muitos inimigos de Paulo no Novo Testamento, conhecidos como judaizantes, o professor Wayne Grudem dá esse exemplo aqui, eles colocavam pré-requisitos para a salvação. Eles não negavam Cristo como Salvador, mas era sempre Cristo e a circuncisão, Cristo e guardar o sábado, Cristo e isso. E tem gente hoje que pensa que é Cristo e o batismo, Cristo e participar da ceia, Cristo e devolver o dízimo. Pessoal, sendo bem educado, essa posição não é teologicamente ortodoxa. Se eu fosse menos educado, eu iria te chamar de herege, porque só existe um caminho para a salvação e chama-se Jesus Cristo. Não existe outro caminho. E o batismo não salva. Então, por que é que a gente tem o próprio Cristo falando, quem crê e for batizado será salvo? A resposta para isso é muito simples. No contexto daqueles dias, o batismo seguia-se logo após a confissão de fé, logo após a pessoa declarar publicamente sua fé em Cristo, ela era automaticamente encaminhada ao batismo. Então, nesse sentido, aquele que crê será salvo. E todo aquele que crê, ele já era encaminhado para o batismo. Hoje em dia, enfim, a gente ainda tem, às vezes, a gente tem que passar por um cursinho, um preparatório para o batismo, uma coisa assim. Não é assim, eu criei e já sou encaminhado para o batismo. E aí entram em algumas outras questões também, enfim, de que naquela época crer em Jesus estava muito claro que era. Hoje em dia a gente não sabe direito qual Jesus que as pessoas creem. Então, faz-se necessário sim passar por um momento de estudo e discipulado e doutrina antes da pessoa ser encaminhada ao batismo. Mas nos dias de Jesus, não. Creu, a pessoa logo era batizada. E isso é garantido, inclusive, porque expressar publicamente sua fé em Jesus naqueles dias era declarar que você reconhecia um outro senhor além de César.
Então você colocava a sua vida em risco. Então, o cara que não cria, ele não era batizado. Hoje em dia, enfim, é até moda ser evangélico, né, em muitos lugares do Brasil. Tem gente, enfim, que não muda de vida, mas quer batizar e tal, até porque isso não vai acarretar em nenhuma consequência negativa para a pessoa. Naquela época, não. Você creu, você foi batizado, era como se seu nome entrasse numa lista negra, não só dos religiosos, né, principalmente dos judeus, que perseguiam. O melhor exemplo disso é Paulo, Saulo de Tarso, né, que era da seita dos fariseus, como também o Império Romano, que no final, mais para o final da vida de Paulo, perseguiu os cristãos a ponto de martirizar muitos, tá bom? Então, batismo e arrependimento andavam de mãos dadas no primeiro século da igreja. Hoje em dia, deveria andar também, mas a gente tem um pouco mais de dificuldade de identificar, porque hoje virou moda ser cristão. Então, respondendo à pergunta, foi exatamente por isso que Jesus falou: aquele que crê e for batizado será salvo. Porque o arrependimento, a crença verdadeira e o batismo andavam de mãos dadas. E por uma questão doutrinária, da gente ter muito bem definido na nossa mente quais são, ou melhor, qual é o único caminho para a salvação, que é Jesus Cristo. Basta a gente lembrar aí do lema da reforma, né? Talvez, né, a doutrina mais forte seja a justificação pela fé somente, independente de obras. O único caminho para a salvação é Jesus. Então eu nunca poderia chegar aqui e falar para vocês que batismo salva, porque batismo não salva. A única coisa, e aí coisa na verdade eu quero dizer pessoa, a única pessoa que salva é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por ele. Não tem outro caminho. Batismo não salva. Quem salva é Jesus. Batismo é importante? Sim. Não é o assunto para esse vídeo, mas o simbolismo, toda a conexão que o batismo tem com outra cerimônia muito importante do Antigo Testamento, enfim, o que isso representa, o modo como os autores neotestamentários usaram a simbologia do batismo. Paulo, então, usou bastante isso, essa coisa de estar crucificado e ressurgir em Cristo. Isso é muito importante, mas nada disso salva. É importante, mas quem salva é Jesus. Perfeito? Esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Aqui quem falou foi o professor Júlio Ribeiro e um grande abraço.